Brasil, um momento atípico, né? Com a caída da presidente Dilma, né? Um novo presidente, uma nova proposta para o país, com medidas, na verdade, que atacam os nossos direitos como trabalhador, vocês como juventude. Então tem muitas coisas que nós temos que conversar e fazer uma reflexão. Ontem mesmo eu estava em Vale do Sol, fizemos uma bem parecida a essa aqui, tinha bastante gente também. E aí eu colocava o seguinte, que nesse momento, momentos difíceis que o Brasil vive, vivemos na história inúmeros momentos difíceis, né? Uma ditadura militar, crises econômicas, e agora é um momento complicado. E somente com uma consciência crítica e com uma percepção acertada da realidade que nós vamos poder, pelo menos, resistir os ataques que estão postos nesse momento. Portanto, é muito importante que nós, professores, funcionários e vocês, estudantes, estejamos unidos e conscientes do que está posto hoje. E vocês estão acompanhando também, alguns de vocês também fizeram parte esse ano da resistência contra os ataques que nós estamos sofrendo. E vocês estão vendo como que a juventude brasileira está sendo sujeito agente ativo da política brasileira. E se eles ainda não conseguiram avançar mais, é porque um setor da juventude se levantou e está lutando contra esses ataques. Então vocês têm uma responsabilidade, tão jovens, têm uma responsabilidade histórica com o povo brasileiro, que é resistir esses ataques, que não é um ataque menor, é um ataque estrutural na nossa Constituição, que vai provocar um retrocesso terrível, histórico, para a classe trabalhadora. Então aqui vou só pontuar duas questões e já passo. Às vezes a gente vai falando, né? E vai passando o tempo, então eu não quero. Acho que o professor aqui vai colocar muito bem o debate, então vou fazer bem rápido. Mas eu acho que eu teria que pontuar isso depois do debate. Professor Caco, onde está o professor Caco? Ali, grande professor Caco, que saiu, foi dar aula lá na Unisc, voltou, veio para cá para estar com a gente e participar desse debate. Bom, nós temos duas questões que é importante a gente visualizar e poder conhecer e saber o que é para a gente poder enfrentar. Nós temos a PEC 241, que eu acho que vocês já estão escutando na mídia. A PEC 241 ela vai ser votada provavelmente no Senado na terça-feira. O que é a PEC 241? Rapidamente. É um projeto de emenda constitucional que altera a Constituição. É muito grave isso. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição com várias limitações, mas é uma Constituição que, queira ou não queira, estruturou o estado de bem-estar social no Brasil. Institucionalizou o estado de bem-estar social no Brasil. O que seria isso, gente? Vários direitos que nós temos hoje, inúmeros, seja na saúde, seja na educação, está institucionalizada na Constituição de 1988. Portanto, a Constituição de 1988 é fundamental para a gente avançar na democracia. O que está em jogo hoje é isso. A PEC 241 mexe na Constituição, e só para dar um dado importante para vocês. Basicamente, a PEC diz o seguinte: 20 anos congelando investimentos na educação, saúde, toda a parte de gastos primários, que é todos os gastos da nação, fora pagamento da dívida, fora a rolagem da dívida. Portanto, no nosso caso, da educação, saúde, segurança, infraestrutura,
né, toda a parte do que é políticas sociais, vão estar 20 anos congelados somente com o reajuste da inflação. Isso o que significa? Significa um retrocesso terrível. Não vai ter dinheiro para fazer casa, não vai ter dinheiro para estrutura, para rodovias, saneamento básico, não vai ter dinheiro para saúde, e na verdade é um grande retrocesso. Isso daí vai cair nas nossas costas. Portanto, nós temos que estudar essa PEC, resistir e tentar frear ela na semana que vem lá em Brasília. Bom, tem já uma caravana de estudantes já partindo de todos os lugares do Brasil amanhã para chegar em Brasília na segunda-feira para poder acompanhar e pressionar os senadores. Na verdade, não vai ser tão fácil como foi a aprovação no Congresso. Os deputados aprovaram facilmente essa proposta da Câmara, na verdade, mas agora no Senado eu acredito que vai ser mais difícil. Mas provavelmente, não tendo uma resistência forte, eles vão aprovar a PEC 241. E por último, quero só lembrar para vocês, isso daí nós podemos discutir depois da fala do professor no debate, a questão do pacotaço do Sartório, onde nós temos aí inúmeros ataques aos direitos, não só dos servidores, como do povo gaúcho. Né? Só para vocês terem uma ideia, ele institucionaliza o parcelamento dos salários, aí falando para os professores. Aumenta a nossa contribuição previdenciária, né? Privatiza e vende vários institutos, várias instituições, no caso, um instituto bem importante que é do econômico, que faz todo um estudo sobre a economia do Estado, se ele vai vender, né? Então nós temos ali vários ataques que realmente é um grande retrocesso para a gente. Questão dos triênios, depois eu tenho ali apontado, e aí a gente pode aprofundar mais sobre essas questões do pacotaço do Sartório. Tá? Vou passar aqui para o professor. Quero fazer um agradecimento novamente à professora Silvia, diretora da escola. Quero agradecer também, especialmente, o professor Rodrigo, da URGS, que veio de Porto Alegre para estar aqui com a gente, professor Taco, todos os professores aqui do Poli, os professores também que vieram de outras escolas, alunos, a imprensa também, e a vocês, estudantes, que na verdade é por vocês que nós lutamos. Nós, na verdade, estamos aqui lutando pela educação pública para vocês. São também ataques àquilo, né, que é o grande patrimônio ao qual eu me dedico, que é o patrimônio da educação pública brasileira. Estava ouvindo aqui o Elton falar com vocês e olhando para as carinhas jovens de vocês, lembrando dos ataques que a educação sofreu na época do Fernando Henrique Cardoso, do neoliberalismo do Fernando Henrique, que foi lá 94, a partir de 94, né? Eu estava também, como você, no ensino médio. Houve algumas coisas interessantes no início, né? O plano real, a inflação melhorou e tal, mas logo em seguida vieram privatizações, vieram a precarização do espaço escolar. O que isso significa? Eu estou vendo aqui que tem um projetor, que as luzes estão acendendo, provavelmente você tem o banheiro em razoáveis condições de funcionamento e limpeza. Nos anos 90, até os anos 2000, não tinha. A gente ia na escola pública, era teto com goteira, pode ser que tenha alguma, era buraco, era banho sujo, papel, não tinha projetor, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. É isso que vai significar essa PEC, né? Então, são coisas muito práticas, muito cotidianas. Quando a gente fala o número, a lei, parece uma coisa de outro mundo, que é difícil de entender. Não. Vocês entenderem que vocês podem chegar na escola e não ter a merenda, e não ter o ventilador, e não ter a limpeza do espaço escolar, é isso, porque falta dinheiro para pagar. Né? E a gente passou por isso. E eu vou dizer assim que eu admiro muito a geração de vocês, que é uma geração que está lutando, está entendendo o que está acontecendo, porque a minha não sabia o que estava acontecendo.
a gente não tinha internet, né? A gente só tinha a Rede Globo, a Zero Hora, enfim, esses meios de comunicação, que são meios de comunicação que sempre foram muito comprometidos com os governos de ocasião, né? Então eles ganham com o governo, né? O governo que está lá patrocina eles, então eles não falam mais. Tá? Então, felizmente, vocês têm mais oportunidades de informação e é uma geração muito mais batalhadora do que a minha foi, né? Mas eu estou tentando correr atrás do prejuízo e é uma das razões pelas quais eu estou aqui, né? E uma das formas de eu tentar unir forças, né, para que a educação não precise passar pelo que eu passei. Eu também fui aluno de escola pública, é importante dizer, né? Eu estudei em escola estadual. Então, tudo isso que eu estou falando não é em tese, é na prática, eu devia, assim como vocês vivem essas questões. E atualmente eu componho o que a gente chama de Frente Gaúcha da Escola Sem Mordaça. A Frente Gaúcha da Escola Sem Mordaça é uma frente, como o nome já diz, ou seja, é um grupo, né, que agrega diversas entidades, dentre elas o CEPERS, mas também outros sindicatos, o Conlutas, a ADURGS, a ASURGS, outras entidades de defesa da educação pública, todas compõem a frente, para nos opormos a um projeto que se chama Escola Sem Partido. Vocês já escutaram falar nisso? Não? Já? Já? Alguém nunca escutou falar de Escola Sem Partido? Nunca escutou? Já escutou? Não, é difícil alguém não ter escutado, né? Tá aí, tá na mídia, tá interferindo no nosso cotidiano, já está acontecendo, né? Então, eu preparei alguns slides aqui, e tem umas coisas chatas de ler, tá? Eu vou tentar não ser muito chato, nem sempre eu consigo, mas eu vou me esforçar muito, e para tornar essa manhã mais uma conversa, então significa que vocês, de fato, podem pedir a palavra, podem interferir ao longo da minha exposição, né? Mas enfim, o Escola Sem Partido é um movimento político. O que significa um movimento político? Significa que o Escola Sem Partido, ele é mais do que um projeto de lei, né? Ele é muitos projetos de lei, né? Que tem como foco o que eles chamam de combate à doutrinação ideológica de esquerda que os professores fariam em relação aos alunos. Isso é o que eles argumentam que estão a combater, né? Quem criou esse movimento é um advogado paulista chamado Miguel Najib, em 2004. Depois eu vou falar mais dele. Mas ele traduziu, ele está fazendo uma versão brasileira de um movimento que já existe nos Estados Unidos, que se chama No Indoctrination. Indoctrination quer dizer doutrinação. Isso é um movimento que começou principalmente com pais cristãos. Pais cristãos que se opõem à ideia, será que eu vou ficar mais perto aqui? Acho. Que se opõem à ideia de que os seus filhos devam aprender sobre o evolucionismo na escola. O que é o evolucionismo? A primeira idade. Se opõe a aprender de que o ser humano, ele tem um ancestral em comum com o macaco, que ele é uma evolução de outras espécies. E que ele não foi criado diretamente por Deus. Então são pais que querem que os filhos acreditem, não apenas acreditem, eles querem que os filhos apenas escutem falar no criacionismo, que é a teoria que a Igreja Católica defendeu durante muito tempo, já não defende mais. A Igreja Católica já fez a sua revisão, né, no sentido de entender que Adão e Eva eram uma metáfora, né, que não é bem assim, que a ciência já provou a nossa evolução a partir de outras espécies, mas algumas outras vertentes cristãs não. Algumas vertentes cristãs não acreditam no evolucionismo e insistem e, em certo sentido, buscam argumentar de que o homem não pode ter de jeito nenhum evoluído a partir de um ancestral comum
com o macaco, com o símio, né? Que o homem, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus a partir do barro. O homem do barro é a mulher da costela do homem, né? Eu me confundo. Pois então, é um direito garantido por convenções internacionais de direitos humanos que todas as pessoas possam acreditar nos valores e nas teorias religiosas que quiserem. Agora, a escola é um espaço de pluralidade, é um espaço de ouvir muitas versões, de ouvir outras formas de entender o mundo, né, que nem sempre são convergentes, nem sempre são a mesma forma de conhecer e de pensar o mundo que a família tem. Esses pais americanos, eles acham que se eu digo para o meu filho que Deus criou o ser humano, eu não quero que a escola diga diferente. E eu tenho o direito de que a escola não fale para ele nada diferente do que eu digo em casa. É basicamente isso que é a origem da escola sem partido. No Brasil, os primeiros projetos de lei foram propostos pelo deputado Flávio Bolsonaro, no estado do Rio de Janeiro, e pelo vereador Carlos Bolsonaro, no município do Rio. Oi? Bolsonaro é vereador? Tem muitos. Eles estão todos na política. Né? Falando mal da política, mas na política. Né? Então a família Bolsonaro é uma das apoiadoras desse projeto. Né? Agora, eu vou contar para vocês algumas coisas um pouco mais demoradas. Vou tentar ser claro, mas vocês interrompam se não estiver sendo, sobre da onde que vem isso, da onde que vem esse movimento lá nos Estados Unidos, né, que é o Escola Sem Partido deles, e no Brasil. Então, a gente tem tido, a partir principalmente dos anos 60, muitos avanços no que a gente chama de campo progressista. O que é o campo progressista? São as lutas sociais por respeito a direitos, por garantia de direitos e combate a opressões históricas, né? Como, por exemplo, as lutas raciais, né, em respeito à diversidade racial, como, por exemplo, as lutas feministas e as lutas, agora, que estão chamando de LGBTTI. Bastante letra, eu vou falar elas, porque caso alguém não saiba, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais e intersexos. Sabiam dessa ou não? Não. Transgêneros, travestis, transexuais. Travestis se travestem, se vestem do sexo oposto. Se identificam como homem, o homem se identifica como mulher. Transexuais, no sentido de, bom, eu tenho mais dúvida a respeito disso, mas acho que se relacionam sexualmente a partir da outra identidade. Quer dizer, não é apenas o homossexual, o homem que gosta de fazer sexo com outro homem. Ele gosta de fazer sexo na condição de mulher, vestido de mulher, né? Sei lá, se sentindo como uma mulher na relação sexual. E intersex, que é a última, que é o que antigamente se chamava de hermafroditismo. Então, o hermafrodita dizia que tinha os dois sexos. Agora já se sabe, isso é avanço da medicina, da biologia, que o sexo, o gênero sexual, não é uma condição binária, ou um ou outro, que tem estados intermediários. Então, o travesti não é uma pessoa, o hermafrodita não é uma pessoa que tem os dois sexos. É uma pessoa que está numa gradação entre um e outro. E saibam, é muita gente. É aproximadamente 20% das pessoas. É impressionante, né? Muitos provavelmente não sabem, né? Porque não significa ter o outro órgão sexual, significa ter características, ter hormônios, ter, enfim, traços fenotípicos do outro sexo. É importante isso, é importante a gente ter essas coisas em mente. Porque isso mostra claramente que os nossos conceitos mais básicos, como homem e mulher, que a gente acha o seguinte: todo mundo sabe o que é homem e mulher, homem é homem, mulher é mulher, né? Eu não sei, talvez não seja bem assim.
Talvez isso que parece tão evidente, homem é homem, mulher é mulher, seja uma construção histórica e social. Ok? Posso avançar, porque eu não quero ficar muito tempo nesse debate. Nós temos vivido desde os anos 60 avanços nessa área. Né? Então, você tem a sorte, né, a maior das pessoas aqui, de já ter nascido com pais menos conservadores do que foram, sei lá, os meus avós, meus bisavós, no sentido de compreender que a mulher pode trabalhar, que ela pode ganhar a mesma, deve ganhar a mesma coisa que o outro tem para realizar o mesmo trabalho, de que ela pode ocupar qualquer cargo público, né? De que todas as pessoas têm direito a se comportar enquanto sexualidade como bem lhe aprouver, que não cabe a outra pessoa julgar ou discriminar em relação a isso. Então nós temos tido avanços progressistas no mundo. Vocês concordam com isso ou não? Vocês percebem que a geração de vocês lida mais fácil com essas questões, inclusive em relação ao racismo, que é menos racista do que a geração anterior, e que a geração anterior dos pais de vocês em relação aos avós, isso se chama progressismo. Nós estamos avançando. Se quiserem chegar mais perto aqui, ficar em pé, ficar sentado aqui, é tranquilo, tá? Fiquem à vontade. Bom, então, estávamos falando dos avanços progressistas no campo do direito, né? Agora, da mesma medida em que essas mudanças começaram a acontecer, houve uma reação a essas mudanças. Houve uma reação. Há pessoas que entendem que essas mudanças elas são nocivas para a sociedade, né? De que elas podem gerar distúrbio social, de que elas podem gerar desequilíbrio social, né? E aí, né, se começou a organizar nos Estados Unidos o que se chama de think tanks. Então, em inglês, quer dizer tanques, ou tanques no sentido, né, de blindados do pensamento. Eu gosto, numa tradução criativamente, de chamar os caveirões do pensamento. São os caveirões do pensamento. Por que caveirão? Você sabe que o caveirão é aquele blindado do BOP, né? Mas uma coisa que quase ninguém sabe sobre aquele blindado, e eu só descobri porque morei no Rio há um tempo, é que aquele caveirão tem ganchos do lado de fora. Sabe para que esses ganchos? Porque eles penduram os corpos das pessoas que eles matam na favela e circulam tocando a música do BOP dentro para avisar, supostamente, para as outras, para os traficantes, enfim, o que pode acontecer com eles. Então, um caveirão não é apenas blindado no sentido de se proteger do ataque de fora. O caveirão ele passa uma mensagem, e é uma mensagem de medo. O caveirão quer botar medo nos outros. Os think tanks também querem botar medo. O que são os think tanks? São organizações de divulgação do conhecimento. Então, isso que a gente faz aqui é divulgação do conhecimento, né? Estou aqui conversando, fazendo ideias. Só que eu não estou fazendo isso a partir do medo. Eu não quero que vocês sintam medo das coisas que eu estou falando. Eu estou apresentando uma versão dos fatos para que vocês façam o julgamento que acharem melhor, o julgamento que vocês têm condições de fazer a partir do acúmulo de saberes, de informação que vocês têm, e tomem seu posicionamento de uma maneira autônoma, né, legítima. Os caveirões, os think tanks, eles querem amedrontar as pessoas para que elas acreditem em coisas sem fazer análise crítica, sem refletir a respeito, que elas, por medo, adotam uma postura. Então, eles são órgãos onde tem professores, tem jornalistas, tem pessoas que criam teses, narrativas, hipóteses sobre o mundo, que buscam denunciar o que eles chamam de marxismo cultural. Então, eles dizem que esses avanços das lutas emancipatórias de mulheres, negros, LGBTI, são frutos do marxismo cultural. Eles dizem, antigamente as famílias eram estáveis, daí vieram esses comunistas querer convencer de que mulher tem direito, querer convencer
de que não pode falar, não pode fazer piada racista, eles criaram o politicamente correto. Todo mundo fazia piada racista antes, não tinha problema, por que agora não pode fazer? O mundo está ficando muito chato. Lógico, né? Chato para eles, né? Agora pergunta para quem era vítima da piada se era chato, se era bom antes. Está melhor, está pior agora. Né? Então, basicamente, eles querem dizer que nós, se não tivessem vindo esses marxistas nos convencer de que mulher pode trabalhar, de que mulher pode ganhar, tem que ganhar o mesmo do que o homem, de que ela pode ser presidenta, pode ser diretora de escola, pode ser o que ela quiser, aí as famílias não iam estar essa bagunça cristã, porque as mulheres estariam em casa, foram os comunistas que vieram estragar a sociedade que antes era boa. Então, os think tanks de ultradireita norte-americana, eles têm produzido, principalmente desde os anos 90, mas com muito mais força no início dos anos 2000, diversas ações de informação, de educativas, né? Eu acho deseducativas, mas vamos conceder essa palavra, né? Para convencer as pessoas de que tudo isso que nós conhecemos por avanços sociais, éticos, avanços civilizatórios, é mais civilizado não ser racista. O racismo é uma prática não civilizada, é uma prática de selvagens. Quem acha que o diferente, porque tem cor de pele, cor de cabelo, cor de olho diferente, é pior, é malvado, em geral são primitivos. Né? Quer dizer, entender que as variações fenotípicas, né? Então, cor de pele não é raça, é variação, assim como cor de cabelo, cabelo liso, cabelo crespo. Entender que isso não é um defeito ou que não tem nenhum traço de personalidade associado, isso é mais civilizado. Isso, né? Então, o que esses think tanks de ultradireita querem, em certo sentido, é combater todo o avanço civilizatório que nós estamos realizando e que, olha, que é paradoxal. Em grande parte, esse avanço civilizatório só é possível porque o capitalismo, além de fazer um monte de barbáries no mundo, também produz algumas coisas interessantes, como, por exemplo, os sistemas educacionais, sistemas públicos de saúde, todos eles foram criados junto com o capitalismo. Isso é paradoxal, mas é verdade. Agora, tem alguns setores do capitalismo que acham que nem isso deveria ter. Não se deve ter escola pública, saúde pública, eu vou chegar lá em seguida. Então, o movimento Escola Sem Partido, ele não é um movimento espontâneo, ninguém faz vaquinha para financiar ele. Ele é financiado desde fora. Ele é financiado por grandes organismos internacionais. O principal deles é a Fundação Atlas, tá? Esse digamos, o principal, o esteio, né? Como é que pode chamar assim, o suporte financeiro desses think tanks. O braço jovem da Fundação Atlas, o braço jovem se chama Estudantes pela Liberdade, né? Students for Liberty em inglês, que foi traduzido e adaptado e criado uma versão brasileira, Estudantes pela Liberdade, que depois acabou virando o movimento brasileiro. Muitos de vocês devem conhecer, né? Porque o movimento Brasil Livre está aí nas mídias, está promovendo ações, etc. Eu vou passar mais rápido aqui, porque a gente poder falar de mais coisas. Agora, olha interessante, os estudantes pela liberdade, que são originados da Fundação Atlas, também são patrocinados pelo Cato Institute. Quem é que é um dos principais patrocinadores do Cato Institute? Os irmãos Koch. Os irmãos Koch estão sempre variando ali entre a segunda ou terceira fortuna do mundo, né? Então tem o Carlos Slim, que é o mexicano aquele que é dono da Claro, que é dono da rede de televisão lá do México, que é esse nome. Tem o Bill Gates, né, que já foi muito tempo mais rico, e os irmãos Koch estão sempre ali na sequência. Estão trocando de posições ali, mas sempre é o pódio, né? Tinha um pódio aqui. É o primeiro, segundo e terceiro, está entre esses três. Mas olha que interessante, um dos irmãos Koch, o David Koch, apesar de eles dizerem que são apartidários, apesar disso, ele concorreu nos anos 80 a deputado.
pelo Partido Liberal norte-americano. E qual era a plataforma, as promessas de campanha que ele fazia? O fim da saúde pública, o fim da educação pública e do estado de bem-estar, que é esse estado que acha que as pessoas têm que minimamente ter segurança, moradia, alimentação, educação, saúde. Fim disso, né? Não tem que ter isso. Fim da seguridade social, aposentadoria, das políticas assistenciais. Fim do salário mínimo e das leis trabalhistas. Fim de todos os impostos e total anistia à sonegação, ou seja, ninguém paga mais imposto, que não tem que ter Estado mesmo, já que ele não vai gastar com nada, ninguém paga imposto. Então o empresário pode botar o lucro que ele quiser, pode fazer todo o dano ao meio ambiente, porque ele propõe também o fim de todas as leis de proteção ao consumidor e ao meio ambiente. Também não vai ter, segundo o COP, não deve ter. E não vai pagar imposto nenhum. Desregulação total dos setores de energia, transporte aéreo e terrestre, farmacêutico e alimentício. Então, eu vou dar um exemplo do que isso significa. Nós temos um mercado regulado de transportes. Alguns de vocês, não sei, moram, sei lá, pode ser que morem, mas significa o seguinte: eu só faço onde dá lucro. Onde não dá lucro não interessa. Quer dizer que é melhor, então, obrigar o empreendedor a passar num lugar que ele não quer? Ou quer dizer também que ele deixa de ter um cliente porque ele não quer lucro? Não, quer dizer o seguinte: ele pode ter um lucro, mas ele tem que cumprir a sua função social. O transporte é uma função social. Então ele ganha aqui, mas ele pega um pouco do que ele ganha e sustenta a outra parte. Sendo obrigado? Sim, a vida é cheia de obrigações. Não é obrigado, é regulado. Não, ele não é obrigado a fazer, ele pode não querer fazer. Ele pode deixar que outro faça. Ele pode deixar que um outro empresário que queira faça isso no lugar dele. Não, mas ele não tem liberdade. Mas assim, ó, ninguém faz tudo o que quer na vida. A vida é, certamente, em alguns... A gente vai falar sobre liberdade hoje ainda. O que é liberdade? Mas a liberdade não é fazer tudo o que quer. Então, se tu diz assim, ó, se tu diz que o empresário não tem liberdade porque ele é obrigado a operar lá no Sinimbu, por outro lado, se o ônibus não passa, a pessoa que mora no Sinimbu também não tem liberdade. Porque ela não pode ir para o centro. Ela não pode fazer outras coisas que ela quer porque ela não tem liberdade. Então, o que o Estado faz é regular as relações sociais para aumentar o máximo possível da liberdade, para que o maior número de pessoas possa exercer a sua liberdade. E para isso, às vezes, alguém tem que fazer algo que não queira. Agora, obviamente, que tem que ser razoável isso. O cara, ele não pode falir, ele tem que ter o lucro dele, ele tem que se sustentar enquanto empresa, que é isso que muitas vezes no Brasil se pega, né? Então o Brasil às vezes erra nesse aspecto de não promover um ambiente equilibrado para os empresários. Sim, é verdade, é um problema do Brasil, como muitos outros, né? Agora, quando a gente resolve desregular totalmente o mercado para que os empresários possam exercer sua liberdade, nós estamos tirando a liberdade de um monte de gente que precisa daquele serviço. Então, a desregulação total... Olha só, a gente não está falando, não estou defendendo aqui a regulação total de todos os serviços. Então, é alguma coisa entre a regulação total e a desregulação total. É ter alguma regulação que seja sustentável para que a empresa possa continuar indo lá no Sinimbu, mas para que as pessoas possam pagar a passagem e vir o seu trabalho para essa escola. Bom, segue toda a plataforma dele, enfim, é dizer o seguinte: ninguém paga mais nada, mas ninguém mais tem mais nada também. O que vai acontecer? O que acontece hoje se acaba o Estado? O que vocês acham que acontece? Ninguém paga mais nada de imposto, só que também não tem mais nada. O que vai acontecer hoje se baixa uma lei assim? Tá. Se eu não tenho nada, eu vou passar fome. Antes de passar fome, o que eu vou fazer? Eu vou brigar pela minha sobrevivência. Talvez eu vou querer tirar de uma pessoa que tem. Só que essa pessoa que tem pode ter a segurança dela, privada. E aí eu vou atacar a pessoa que não tem como pagar. No fim, sem o Estado, nós voltamos à selvageria, muito mais forte. Tá, mas é só não atentar contra a liberdade de crescer.
é liberdade. Claro, claro. Não, isso é Se ele vai ter liberdade, ele já voltar a ser primata e pelo contrário, a gente pensar que não pode agredir terceiros. Sim, a gente está falando do final do Estado, né? Não vai mais ter Estado, não tem mais nada. Vou pegar um outro exemplo, peguei o exemplo da segurança, vamos pegar o exemplo da educação então. Não, o Estado não dá mais educação, não te cobra imposto, mas tu não tem educação. O que vai acontecer, tu acha? Quem pode, as famílias que hoje podem pagar a educação vão pagar, e as que não podem não vão ter. O que vai acontecer? As que não têm vão trabalhar, as que podem. Quantos terão a fora da escola? Não, mas aí obrigar as pessoas a pagar para que a população. Mas veja bem, imposto, isso é o que se chama, é o frágil que é a sociedade assalariada trabalhadora possa ascender socialmente, possa competir com a classe que está mais. Tá, vou ter que passar muito rápido. Então vamos lá. Enfim, eu vou pular uma parte importante, tá, gente? Mas eu vou mandar esses slides para o Elbi e ele pode repassar para os professores que eu preparei slides em que apresentam para vocês as leis. Aqui tem os parceiros nacionais do Escola Sem Partido. Então, os Escolas Sem Partido são esses institutos MISES, principalmente, a Frente Religiosa, a Frente Agropecuária, as chamadas bancadas B, né? Bancada da bala, do boi e da Bíblia, né? Os revoltados online, a banda louca liberal. Aqui tem um vídeo que é muito interessante, eu vou passar porque tem 7 minutos, que é um vídeo de uma entrevista que um jornalista, não vai dar tempo, tem muita coisa. Nós temos um top até as 11h30. E aí a ideia era que o cara quisesse fazer uma fala curta e abrir esse. Não, bom, o vídeo vai seguir para todo mundo, tá? Mas só em breve, uma síntese muito breve. Quem fala ali é o Hélio Beltrão, que é filho de um Beltrão que foi na ditadura, apoiador da ditadura, apoiador dos militares, que em troca ganhou uma concessão de gás, que é a concessão da Ultragás, tá? Esse Hélio Beltrão está ali defendendo a questão liberal. O nosso colega aqui, ele está apresentando pontos de vista, né? Eu sou empreendedor individual, eu gero emprego, eu tenho poder, o Estado não vai me atrapalhar. Pois bem, olha que curioso. A Ultragás acabou de comprar por preços lá embaixo, por bagatela, foi de barbada a Liquigás, que era nossa, que era da Petrobras. Então o que esses empresários querem, eles não querem menos Estado, eles querem o Estado para eles. Porque se o Estado vende a Liquigás por 10% do que ela vale para uma empresa, isso não é liberdade, né? Isso é pirataria. Tá? Então, muitos desses apoiadores do Escola Sem Partido, né, e dos think tanks de ultradireita brasileiros, que é o Movimento Brasil Livre, o Escola Sem Partido, a Banda Louca Liberal, etc., muito do que eles estão fazendo é defender não mais liberdade para os empresários, mas o Estado tem que dar para eles aquilo que nós, para contestar, demoramos décadas. E o Estado está dando em meses. Em meses a gente está perdendo aquilo que demoramos décadas para construir. Isso é muito grave. Bom, esse é o projeto do Escola Sem Partido. Eu ia fazer um debate aqui sobre algumas questões da lei. A outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui muito rapidamente é o seguinte: o projeto do Escola Sem Partido fala em liberdade de aprender, mas tirou uma parte que está na nossa Constituição Federal, que é a liberdade de ensinar. Então, liberdade de aprender é ótima, todo mundo tem que ter liberdade de aprender, mas o professor não tem que ter liberdade de ensinar. Então nós temos um problema aqui, é que as palavras estão dizendo coisas diferentes. Estão dizendo coisas muito diferentes. E o que eu vou tentar aqui, bem rapidamente, é apresentar algumas versões de umas palavras importantes que estão em disputa aqui. Mas só para dizer, essa questão do cartaz, a princípio não parece muito grave, né? Ah, vai ter um cartaz na sala de aula com o que o professor não pode fazer. Só que não é só isso. Só que além do cartaz, teria, segundo eles querem, um canal de denúncia anônimo, onde qualquer aluno pode denunciar o seu professor por uma situação X e
esse professor pode pegar cadeia, ou multa pecuniária, ou os dois. Então, vocês podem imaginar o que é uma sala de aula onde o professor está com risco de, se eu não gostei do que ele falou ali, né, me deu uma nota ruim, botar uma denúncia lá, vai pra cadeia. Qual é o clima de aula que se cria numa situação dessas? Então, esse projeto, ele criminaliza a profissão docente. Da aula passa a ser quase como se fosse uma ofensa. Aqui que eu estou fazendo, estou falando um ponto de vista, que é o meu ponto de vista, né? Não estou brigando ninguém a concordar comigo, aliás, acho ótimo que pessoas discordem, que a gente possa dialogar. Muitos vão sair daqui com a sua opinião e não vou ser eu que vou usar isso e nem tem essa pretensão de que todo mundo concorde comigo. Isso é educação. Educação é pluralidade, é poder ouvir diferentes pontos de vista e formar a sua própria convicção. Os professores, quando eles vão na faculdade, se eles passam pela minha aula, e eu tenho certeza que pela aula dos outros também, porque eu dou aula de psicologia da educação, então eu dou aula também sobre lá o desenvolvimento da personalidade. Nós vamos estudar que a criança, na fase pré-operatória, ela vai ter, em relação à moral, um comportamento de heteronomia, ou seja, a verdade é o que os outros dizem, é o que os mais velhos dizem, até os 7 anos. Dos 7 aos 12 não. Dos 7 aos 12 ela começa a construir a autonomia, ela começa a ser capaz de criar sua própria opinião em relação à verdade. Então, os professores têm formação técnica, têm qualificação suficiente para decidir para qual público eles podem dizer certas coisas, como que ele deve dizer para não fazer um ato de violência simbólica, que é o ato de empurrar a goela abaixo uma opinião. Eles têm qualificação. A gente tem que acreditar na qualificação que nós oferecemos aos professores das universidades. Isso não é necessário o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido não é um projeto que busca qualificar a educação. E eu vou mostrar por quê. Porque ele não vem sozinho. Ele vem com outras leis, que eu vou passar bem rapidinho. Fazer, por exemplo, com uma lei que diz que, bom, essa é a lei do Senado Federal que quer incluir a Escola Sem Partido na LDB. Vocês talvez não saibam que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação é uma conquista de décadas de estudo, de trabalho, de militância de uma comunidade de pais, alunos e professores enorme, que eles, na canetada, querem incluir a sua lei. O dinheiro é poderoso, né? Principalmente no Congresso. Não precisa debater. Se eu tenho dinheiro para impor, o que eu vou convencer? Né? Por que eu preciso submeter meu pensamento ao debate se eu tenho dinheiro para bancar uma campanha, para bancar um lobby político? Né? Mas tem outras leis, como por exemplo, uma lei que vai dizer que a gente, o professor, ele tem que respeitar as convicções dos alunos, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Bom, a gente ouve isso e acha que não, a família tem precedência, a família acha uma coisa, a escola não pode forçar a barra, só que não é isso. Sempre tem um detalhe. Qual é o detalhe? Depois disso, eles dizem o seguinte, que é vedada a abordagem dessa temática, gênero, sexualidade, é vedada a abordagem dessas temáticas a partir de estratégias transversais. Quais são as estratégias transversais que o Plano Nacional de Currículo Popular propõe? As estratégias transversais, acho que não botei isso no slide, mas, enfim, as estratégias transversais é ética, meio ambiente, diversidade cultural, trabalho, consumo. Nada disso se pode falar. Você não pode falar, porque se eu estiver falando de ética, e vá que eu diga que ética inclui respeitar o jeito e a posição do outro, está doutrinando meu filho para que ele seja homofóbico, eu não posso falar de ética, está vedado. O projeto diz assim, vedadas estratégias transversais e subliminares, quer dizer, se eu quero falar de ética e boto uma foto de... Vá no mesmo passo. Quem está pedindo que todo mundo vá no mesmo passo é a escola que fecha o portão e não deixa sair para o debate.
Aqui, pelo contrário, e a gente tem que continuar com isso. Eu penso que nós vivemos um momento tão anormal na nossa sociedade, que parece normal, que a novela continua, porque as contas continuam, mas é completamente anormal. Nós temos vivido um processo de ruptura com a democracia, e a defesa da democracia exige da gente novas respostas. As respostas que a gente soube dar até agora não estão sendo suficientes. Nós temos que inventar essas novas respostas. E é preciso que a gente aprenda com o movimento, é o movimento que ensina. E os movimentos dos estudantes secundaristas e universitários estão mostrando algumas possibilidades. A gente deveria prestar atenção nisso. O que nos fortalece, o que nos unifica, o que nos organiza, o que nos emociona, o que nos representa. É isso que cada um de nós tem que pensar. O que é que a gente pode fazer para sair aqui mais forte e conseguir barrar essa tirada cotidiana de direitos? Porque essa retirada de direitos, ela afeta quem pensa deste lado, quem pensa daquele lado, quem pensa daquele outro lado. Afeta a todos, porque são direitos sociais que estão sendo retirados. Afeta a todos aqueles que não estão com a vida ganha. Quem não é herdeiro, quem depende de trabalhar para pagar conta, está sendo afetado. E a gente tem que saber como é que faz para dar uma resposta para isso. O que nos representa, o que nos emociona, o que nos fortalece, o que nos unifica. O que nos unifica nós, estudantes e professores? O que unifica os professores de pública e da rede privada? O que unifica os estudantes e o conjunto dos trabalhadores? Quais são os pontos em que a gente pode andar junto, de mãos dadas, de braços dados? Nós precisamos começar a andar de braços dados. Precisamos, nas ruas, mostrar que não é normal, que nós sabemos que não é normal e que nós não aceitaremos a normalização da patifaria, da sem-vergonhice e do deboche. E quando eu falo em sem-vergonhice e deboche, eu estou pensando na figura do senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, o mais debochado de todos os governadores que esse estado já teve, que diz as mentiras mais mentirosas com o mesmo sorriso com que ele disse a verdade da sua campanha. Não vou fazer nada. E realmente, esse é o homem. Não deu para falar ainda de todo esse pacote que está afetando o Rio Grande do Sul. O mais impressionante é que ele usou para defender o fim das fundações o material econômico organizado pela Fundação de Economia e Estatística. Ela é tão útil e tão necessária que, se ela não existisse, ele não conseguiria justificar o pacote dele. E ele quer desmanchar isso, entre outras coisas. Gente, mais alguém para fechar? Era isso? A gente agradece de novo a todo mundo, especialmente a quem ficou. Agradece muito aos resistentes que vieram. Agradece o Rodrigo, que dispôs o tempo dele de vir de Porto Alegre aqui. A gente não sabia do detalhe esse da origem santacruzense. Mas a gente agradece muito ao Rodrigo. Eu agradeço muito aos CEPERS por ter me convidado para estar aqui também. E mais ainda, meus alunos da universidade que concordaram em fazer a prova só até as 10 horas para me deixar ir para cá. Muito obrigado.